Noiva do Desejo, livro de Sarah Morgan, parte 1. Querida leitora, duas das mais tradicionais dinastias gregas estão prestes a se unir pelos laços do matrimônio. Após décadas de inimizade entre suas famílias, Sebastian Fioruchis e Alésia Philippus vão se casar. Mas tudo não passa de um acordo de negócios. Oferecida contra a própria vontade pelo seu avô, ela foi comprada para gerar um herdeiro. Mas qual será a reação de Sebastian quando descobrir que isso jamais acontecerá? Prólogo. Alésia afundou na maciez do banco de couro, tentando controlar o tremor. Sua reação ao avanço de Sebastian a surpreendera. Tentava racionalizar o acontecido. Não estava preparada para aquele beijo. Tinha sido difícil, assustador e excitante. Revelar uma parte desconhecida dela. Tudo mudara agora. Queria tocar os lábios, mas não ousava fazê-lo ali, sentada perto dele. Não queria que ele percebesse como se sentia, o que causara em seu íntimo. Já beijara outros homens e não sentira nada. Que ironia! O homem que abominava era o mesmo que a fizera ver do que um beijo era capaz. Capítulo 1. Sebastian Fioruchis. Alésia ficou abismada com as palavras do avô, um homem que era um estranho para ela. Em troca do dinheiro que preciso, pretende que me case com Sebastian Fioruchis. Exatamente. O avô de Alésia sorriu sem graça enquanto ela tentava recuperar o fôlego e controlar as emoções que a assaltavam. É claro que criara expectativas quando decidiu enfrentar o avô, mas nada se comparava a isso. Fioruchis, o magnata grego que assumira o pequeno negócio do pai e o transformara num império comparável ao do avô. O bilionário com a mesma fama de irracível que ele. O homem que trocava de mulher na mesma velocidade dos carrões que dirigia e dos jatos que viajava. O homem que... O senhor não pode estar falando sério, gritou ela, com os dentes cerrados e os olhos dardejantes. Ela se sentia mal só de pensar na situação. A família Fioruchis foi responsável pela morte do meu pai. E ela os desprezava tanto quanto menosprezava o avô. Aliás, como desprezava tudo que fosse grego. E por essa razão minha descendência acabou, acrescentou o avô, áspero. Agora preciso assegurar o mesmo destino para a família Fioruchis. Se ele se casar com você, sua família acabará no filho, exatamente como a minha. Alésia sentia dificuldade em respirar, chocada com o que ouvia. Ele sabia, de alguma maneira, ele sabia. A pasta que ele tinha nas mãos caiu e os papéis se espalharam pelo chão de mármore. Ela nem notou. Quando seu cérebro conseguiu perceber o que implicavam aquelas palavras, Alésia empalideceu e sua voz tornou-se quase um sussurro. Como sabe que não posso ter filhos? Como ele saberia? Como poderia saber de um detalhe tão íntimo? Ela sempre tinha escondido aquele fato. O único consolo para sua dor era que essa angústia era só sua e ninguém precisava ter pena dela. Sentiu a respiração acelerada. Chegara confiante e decidida. De repente se sentia vulnerável e exposta, nua perante um homem que, apesar de ser da família, sempre fora um estranho desde sua infância. Agora, esse homem a encarava,
com uma expressão de presunçosa satisfação. Seu avô, Dimitrios Filipos. Faz parte dos meus negócios saber tudo sobre todos. O tom da voz era duro e frio, enquanto ele percebia com evidente satisfação o sofrimento que causava. Ter informação é o segredo do sucesso. Alécia engoliu em seco. Como uma desgraça pessoal poderia ser considerada um sucesso? Casamento. Não poderia haver piada mais cruel. Ela já havia se convencido de que não importava o que o futuro lhe preservasse, casamento estava fora de cogitação. Como uma mulher na posição dela poderia se casar? Ela tentou se manter alerta para acompanhar a mente perversa do avô. Se realmente sabe tudo sobre todos, então deve saber por que estou aqui. Minha mãe está cada vez mais doente e precisa de uma operação. Ele deu um sorriso antipático. De certa forma, já esperava sua visita. Você não me decepcionou. Alécia ficou furiosa. Aquelas palavras forçavam suas limitações. Ela o odiava. Alécia ficou olhando para o avô que ela nunca encontrara antes na vida e sentiu repulsa. A cabeça latejava de tensão desde que pusera os pés no aeroporto de Atenas, e o mal-estar que sentia no estômago era um lembrete do nervosismo que a impedira de comer nos últimos dias. Havia tanto em jogo. O futuro de sua mãe estava nas mãos dela, em sua habilidade em conseguir um acordo com aquele monstro. Ele se portava como um rei, sentado em uma cadeira de espaldar alto, ornada de braços entalhados, dando ordens para funcionários aterrorizados com os seus gritos. Alécia observou a opulência da sala e toda aquela riqueza a deixou enjoada. Será que ele não sentia vergonha? Será que sabia que ela tinha 3 empregos para proporcionar à mãe os cuidados necessários? Cuidados esses, aliás, que ele não proporcionava havia 15 anos. Alécia respirou fundo novamente e tentou se acalmar. Não podia perder o controle. Ela gostaria de simplesmente virar as costas e sair dali, deixando o avô em companhia do seu dinheiro e de sua solitária existência. Mas não podia. Tinha de ignorar o fato de ele ser a pessoa mais egoísta e frívola que já conhecera, e lembrar-se que só estava ali por causa da mãe. Não podia perder o foco. Nada, absolutamente nada, mudaria a razão pela qual estava naquela casa. Por 15 anos, ele não dava importância às necessidades de sua mãe, até sua própria existência. Mas Alécia não permitira que ele a ignorasse para sempre. Já era tempo do avô saber o que significava ter uma família. Que cara é essa? Você veio me procurar, não o contrário. É você que precisa do dinheiro. O sotaque marcante da voz ríspida de Dimitrios fez Alécia enrijecer-se. É a minha mãe quem precisa. Ele soltou um resmungo. Ela mesma poderia ter me pedido dinheiro se tivesse alguma determinação. Alécia sentiu raiva e engoliu em seco. Se não se controlasse, ele a poria para fora. Minha mãe está muito mal. Doente. Dimitrios a encarou com um sorriso malévolo. E essa é a única razão pela qual você está aqui, não é? Você jamais viria se não fosse isso. Você me odeia. Ela te ensinou a me odiar. Você está furiosa e tentando se controlar porque não quer se indispor comigo. Afinal, posso decidir não abrir a porta do meu cofre. Ele começou a rir, demonstrando a satisfação que sentia.
Chocada com tanta falta de humanidade, Alécia resolveu apelar. Ela foi a mulher do seu filho. Ah, não me lembre disso. Ele se impertigou e o riso desapareceu. Você devia ter nascido menino. Parece que herdou o gênio do seu pai. É a cara dele, apesar dos olhos azuis e de ser loira. Se você tivesse os olhos e cabelos pretos e meu filho não tivesse sido seduzido por aquela mulher, você herdaria a linhagem que merece e não teria vivido longe esses anos. Tudo isso aqui poderia ser seu. Alécia olhou à sua volta. A diferença entre a situação dela e a do avô era nítida. Símbolos de sua riqueza estavam em toda parte. Das enormes estátuas que ornavam a entrada da mansão à graciosa fonte que jorrava no pátio interno. Alécia lembrou-se de onde morava, numa área degradada de Londres, num cubículo adaptado para acomodar a mãe. E pensou na mãe e na sua luta para sobreviver, luta que aquele homem poderia ter amenizado, e muito. Ela cerrou os dentes e esforçou-se para continuar. Estou bem feliz com minha linhagem, respondeu formalmente. E adoro a Inglaterra. Não retruque, explodiu ele raivoso. Se você retrucar, ele nunca se casará com você. Você não parece grega, mas eu quero que se comporte como uma grega. Você vai ser meiga e obediente. E não dará opinião nenhuma sobre nada, a menos que lhe peçam, entendeu? Alécia nem podia acreditar. Está falando sério? Acha mesmo que vou me casar com Sebastian Fiorux? O avô sorriu com escárnio. Acho sim, se quiser mesmo dinheiro. Você se casa e tenta esconder sua infertilidade. E eu vou providenciar para que o acordo amarre vocês dois até que nasça um herdeiro. Como isso nunca vai acontecer, ele ficará preso para sempre num casamento sem filhos. Dimitrios Filipos deu uma risada sinistra. A retribuição perfeita. Como se diz, a vingança é um prato que se come frio. Esperei 15 anos por este momento, mas valeu a pena. Perfeito. Você será o instrumento da minha vingança. Alécia ficou chocada com o plano diabólico do avô. A mãe tinha toda a razão quando a alertou sobre a sua perversidade. Ele não tinha compaixão. Não posso fazer isso. O senhor não pode me pedir uma coisa dessas, argumentou ela, quase sem ar. Alécia não podia se casar com Sebastian Fiorux. Ele tinha tudo que ela desprezava em um homem. Pedir que passasse a vida inteira ao lado dele. Ela fechou os olhos e tentou se lembrar como se envolvera nessa situação. Nunca acreditara em vingança e guerra entre famílias. Afinal, ela era inglesa. Se quiser o dinheiro, tem que se casar, repetiu o avô. A cabeça de Alécia girava num turbilhão de pensamentos. Ela queria o dinheiro, aliás, precisava dele. Mas isso não está certo. É o justo, afirmou o avô num tom áspero. Justiça que a família Fiorux devia ter sofrido há muito tempo. E você, apesar de ser só metade grega, devia saber que os gregos sempre vingam os seus mortos. Alécia sentiu-se fraca. Será que já não estava na hora de dizer que detestava tudo o que era grego? Que nunca se sentira uma grega? Ficou calada. Não podia se indispor com o avô. Qualquer coisa, faria qualquer coisa para conseguir o dinheiro. Decidira no momento em que pisara na mansão suntuosa, mas subestimara a habilidade do avô
em aproveitar-se do seu desespero em benefício próprio. Observou-o atentamente, reparando o brilho dos olhos e os lábios finos. Seria tolice tratá-lo como inimigo. Sempre tinham sido inimigos. Desde que sua mãe sorrira para o pai dela e o conquistara, estragando os planos de Dmítrios de casá-lo com uma boa moça grega. Fiorux nunca vai concordar em se casar comigo, argumentou ela. E assim não teria que passar o resto da vida ao lado de um homem que odiava. Ele jamais aceitaria. Descartava as mulheres sem pestanejar. Casamento não fazia parte de seus planos, não. Por que se casaria logo com ela? Ainda mais com as desavenças entre as famílias. Sebastian Fiorux é antes de mais nada um homem de negócios, minha cara. Continuou o avô em tom zombeteiro. E as vantagens que ofereci para que ele se case com a minha neta são tentadoras demais. Que vantagens? O avô sorriu. Tenho algo que ele quer, que é a base do sucesso nos negócios. E Fiorux é um homem que está sempre querendo conquistar uma mulher atraente. Não sei o motivo, mas ele gosta de louras. Por isso você tem sorte. Trate de tirar esse jeans e vestir algo mais arrumado. E se quiser o dinheiro, conquiste-o. Agora, pegue esses papéis do chão. Sorte? Será que o avô realmente achava que atrair a atenção daquele grego arrogante era ter sorte? Alessia recolheu os papéis pensando na situação. Que escolha ela tinha? Não havia outro jeito de conseguir o dinheiro. Se tivesse, nem estaria ali. E não seria um casamento de verdade. Talvez nem precisaria conversar com ele. Se eu aceitar, o senhor vai me dar o dinheiro? Não, grunhiu o velho. Mas Fiorux lhe dará. Será parte do acordo. Ele lhe dará uma mesada para você gastar como quiser. Alessia ficou boquiaberta. O avô tinha planejado um acordo em que não precisaria nem entrar com dinheiro. Sebastian Fiorux não só teria que casar com a neta de seu inimigo, como também pagaria pelo privilégio. Por que motivo concordaria com uma ideia tão ultrajante? O que será que o avô tinha que Fiorux tanto queria? Seus pensamentos estavam confusos. Ela conhecia o avô o bastante para saber que Sebastian Fiorux aceitaria o acordo. O que significava que, se ela queria o dinheiro, teria que se casar. Algo que jurara nunca fazer. E agora não se casaria com qualquer um, mas com um homem que pertencia à família responsável pela morte do seu pai. Um homem que ela odiava. Por que Dmítrios Filipos nos procuraria? Sebastian Fiorux andava pela varanda de sua bela casa em Atenas e parou para observar o pai. Ele aprendera desde cedo as vantagens de parecer impassível. A rivalidade entre nossas famílias já dura 3 gerações. Por isso mesmo, respondeu Leandros Fiorux com cautela. Ele acha que chegou a hora de passar uma borracha no passado, publicamente. Passar uma borracha no passado? Como assim? Dmítrios Filipos é diabólico e completamente insano. Estranhou Sebastian. Só o fato do pai estar considerando a possibilidade de recebê-lo o surpreendia, mas ele estava envelhecendo, reconhecia Sebastian, e deixar o comando dos negócios da família tinha sido uma perda irreparável para ele. Já é hora dessa briga terminar, Sebastian. Quero me aposentar e viver em paz com a sua mãe, sabendo que o que é nosso por direito será devolvido. Não tenho mais disposição para brigas. A ideia de estar frente a frente com seu inimigo animou Sebastian. Era diferente do pai.
Adorava o confronto e toda a animosidade envolvida. Se Dimitrios Filipos achava que faria seu jogo habitual de intimidação, descobriria que finalmente encontrara um adversário à sua altura. O pai pegou uns papéis. O acordo que ele está oferecendo é inacreditável. Mais uma razão para desconfiar, acrescentou Sebastian. Seria tolice não saber o que ele propõe, continuou o pai, medindo as palavras. Ele pode ser o que for, mas continua sendo um grego. Não deixa de ser um elogio o convite para um encontro. No dia em que Dimitrios Filipos me fizer um elogio, é melhor ter uma arma por perto, disse Sebastian, observando os sinais de preocupação no rosto do pai. De repente, notou como o pai tinha envelhecido. Deu-se conta que aquela desavença era demais para ele. Aceitei encontrá-lo por sua causa. O pai olhou para o filho e Sebastian jurou para si mesmo que terminaria de uma vez por todas com aquela disputa. Está certo, já é tempo mesmo de acabar com essa história. Qual é a oferta dele? Perguntou Sebastian, objetivo. Ele está devolvendo o que é seu por direito de herança. Está abrindo mão da empresa. O pai deu uma risada amarga e jogou os papéis na mesa. Ou, seria melhor dizer, nossa empresa, já que foi Filipos quem trapaceou seu avô. Filipos abrindo mão dos negócios? Sebastian escondeu o espanto do pai. Era simples demais. E em troca? Em troca você casa com a neta dele, respondeu o pai, desviando o olhar. O senhor só pode estar brincando, reagiu ele sem acreditar. Em que século estamos? Infelizmente, esses são os termos do acordo, concluiu o pai, reunindo os papéis. Então é sério? Não havia qualquer traço de humor em sua voz. Nesse caso, o senhor precisa saber que não há ninguém menos indicado para casar comigo do que alguém com sangue de Filipos. O pai massageou a nuca, tentando se livrar da tensão. Sebastian, você tem 34 anos. Já está na hora de casar mesmo, a menos que queira passar o resto da vida sozinho e sem filhos. É claro que eu quero ter filhos. O problema é a esposa. Infelizmente, gostaria que as mulheres tivessem certas qualidades que parecem não existir. Ele lembrou da ginasta linda com quem passara as últimas noites e da dançarina antes dela. Nenhuma tinha conseguido manter seu interesse. Ora, se você não se casar por amor, que tal se casar pelo bem dos negócios? Perguntou o pai, grosseiro. Se casar com a moça, a empresa será nossa. É só isso? Perguntou Fiorux desconfiado. Não pode ser tão simples assim. O pai pareceu relaxar. Ele está velho. A empresa está enfrentando dificuldades. Existem poucos profissionais competentes para resolver os problemas e ele sabe que você é um deles. Reconhece como você é brilhante nos negócios. O casamento vai garantir o futuro financeiro da neta dele no caso da empresa falir. Mas isso não vai acontecer com você no comando. É uma oferta generosa. É justamente este o ponto que me preocupa. Dimitrios Filipos não é conhecido pela generosidade. Ora, ele está oferecendo grandes vantagens para você se casar. E eu preciso de vantagens enormes para me casar com uma moça que eu nunca nem vi, respondeu Sebastian, com o cérebro arguto e trabalhando rápido. Por que Filipos lhe entregaria a empresa? E por que fazia questão desse casamento? Está na hora de abandonar as suspeitas e aprender a confiar.
Filipos começou nos negócios com meu pai e depois os roubou dele. Ele diz que está arrependido pelo passado e pretende consertar tudo antes de morrer. O pai deu de ombros. Nossos advogados estão examinando os termos do acordo. Por que não deveria acreditar nele? Ora, talvez porque Dimitrios Filipos sempre foi um megalomaníaco diabólico que só pensa em si próprio. O que acha? Retrucou Sebastian aborrecido, tirando a gravata de seda. Ele estava tenso. A adrenalina inundava seu corpo. Quanto mais altas eram as apostas, melhor o jogo. Será que eu preciso revivar sua memória sobre o que ele já fez com a nossa família, pai? Ele está velho, deve estar arrependido. Sebastian soltou uma risada. Arrepender-se? Aquele inescrupuloso não deve nem saber o que isso significa. Sou capaz de continuar com essa história só para ver qual é o jogo dele desta vez. Sebastian desabotoou a camisa e acenou para um dos empregados para trazer os drinques. O calor de julho em Atenas era insuportável. E por que será que a neta ainda não encontrou um marido? Filipos nunca comentou sobre a existência dela. Jamais ninguém a viu, nem ouviu falar a respeito dela. Ela é só feia ou tem ainda alguma doença grave que transmitiria para os meus descendentes? Ora, seriam descendentes dela também, ressaltou o pai. E até agora você também não encontrou uma esposa. Eu não estou procurando uma esposa, pai, acrescentou Sebastian gentilmente. E muito menos uma escolhida por um inimigo. O pensamento provocou risadas nele. Tinha certeza que a herdeira de Filipos devia ter algum problema sério. Do contrário, já teria se casado há muito tempo. Tenho certeza que ela deve ser uma moça adorável, murmurou o pai, provocando um ar de riso no filho. Não concordo. Acho que ela tem 2 cabeças e personalidade 0. Se fosse adorável, Filipos não a esconderia. A imprensa a perseguiria como faz comigo. Afinal, ela é extremamente rica. A imprensa o persegue porque você dá motivos, filho, replicou o pai sério. A herdeira de Filipos sempre viveu na Inglaterra, uma vida discreta. É na Inglaterra que existem os tabloides, pai, os mais sensacionalistas do mundo, lembrou Sebastian, franzindo a testa. O que torna a situação ainda mais interessante. Se eles a deixam em paz, então certamente ela tem 2 cabeças e personalidade 0. O pai suspirou exasperado. Certamente ela prefere ter uma vida discreta. O oposto de você, não é? A moça estudou num colégio interno. Não sei se você se lembra, mas a mãe dela é inglesa. Claro que me lembro. Sebastian esvaziou o copo, as lembranças anuviando sua mente. Lembro também que ela morreu quando nosso barco explodiu, junto com o marido, o filho único de Dimitrios Filipos. Imagens vividas ressurgiram em sua mente. Uma criança sem vida em seus braços quando a puxou para a superfície da água. Sangue, gritos, um verdadeiro caos. Sebastian cerrou os dentes. Ela perdeu o pai e a mãe de uma vez só, e Filipos nos culpou pelas mortes. E agora ele quer que eu me case com a neta dele? Perguntou sarcástico. Se herdou o DNA da família, é melhor dormir com uma faca embaixo do travesseiro. Não posso acreditar que o senhor aceitou essa sugestão com tanta serenidade. Nós também perdemos gente da família naquela explosão, lembrou o pai. O tempo passou, filho. Tempo suficiente. Ele agora é um velho. Ele é um homem mau, isso sim. Sebastian, não fomos os responsáveis pela morte do filho dele. O tempo lhe deu a oportunidade de refletir
e ele se convenceu. Leandros passou as mãos pelo rosto, visivelmente perturbado pelas lembranças daquela época. Ele quer que ela tenha um marido grego, quer construir sua descendência. Deu um voto de confiança. Sebastian apertou os olhos e se perguntou desde quando o pai se tornara tão compreensivo. Se Filipos queria que sua neta meio inglesa se casasse com um grego, então devia ter uma razão, e ele pretendia descobrir qual era. E a moça? O que ela acha disso? Por que concordaria com um casamento desses? Ela é neta de Dimitrios Filipos e, como tal, não deve ter a estabilidade que gostaria que minha esposa tivesse. Pelo menos vá conhecê-la, filho. Você tem a opção de dizer não, argumentou o pai. Sebastian tentou acompanhar os pensamentos do pai. Era verdade que queria ter filhos e que sempre quis retomar as indústrias Filipos para a família. E para ela, o que sobra? O tom da voz era duro. Filipos já tem a neta, eu ganho um filho e uma empresa que por direito é nossa. E ela? O que ela ganha nisso? O pai hesitou. Sebastian, fale logo, exigiu ele. O pai sentia-se fraco. No dia do casamento, você fará um depósito em dinheiro na conta dela, um valor substancial. E este procedimento deverá se repetir todo mês durante todo o casamento. Um silêncio tomou conta do ambiente. Depois de alguns instantes, Sebastian soltou uma risada incrédula. O senhor está falando sério? A herdeira de Filipos quer dinheiro para casar comigo? Os termos financeiros são uma parte importante do acordo. A mulher é mais rica que o próprio rei Midas e mesmo assim quer mais dinheiro? Perguntou incrédulo. O temperamento de Sebastian mediterrâneo vindo à tona. O pai pigarreou. Os termos do acordo são bem claros. Ela quer dinheiro. Sebastian foi até a beira da varanda e lançou um olhar pela cidade que tanto amava. Sebastian. Ele se virou, a expressão cínica nos olhos pretos. Não sei por que não concordo logo. Todas as mulheres só estão mesmo interessadas em dinheiro e essa não podia ser diferente. Pelo menos ela é honesta. Qualidade a favor. Como o senhor bem disse, pai, este é um acordo de negócios onde ambas as partes concordam com as condições propostas. Do jeito que você fala, parece que ela não passa de uma moça fria e interesseira. Por que não espera um pouco para julgá-la? Implorou o pai. Qualquer parente de Filipos estaria acostumado com a vida rica e extravagante. A exigência pelo dinheiro pode não ser reflexo do seu caráter. Ela pode ser uma boa moça. Sebastian evitou relembrá-lo de que boas moças não faziam seu estilo. Pai, boas moças não exigem dinheiro dos futuros maridos. Se ela é uma Filipos, deve ser perigosa. E é melhor eu não ficar de costas para ela. Nunca. Filho, que é isso? Assim como o senhor, pai, quero recuperar os negócios da família. Então vou conhecê-la porque estou intrigado, mas não posso prometer nada. Avisou Sebastian com um sorriso, colocando o copo sobre a mesa. Se ela vai ser a mãe dos meus filhos, preciso pelo menos saber como ela é. Você deve ficar calada, recomendou Dimitrios Filipos para Alécia enquanto o helicóptero se aproximava. E mantenha esses olhos vivos, fixos no chão. Você deve parecer meiga e obediente como uma moça grega. Se ficar calada até o casamento, vai dar tudo certo. Depois será tarde demais para Fiorux mudar de ideia. Naquele exato momento,
Alécia estava mais preocupada com seu próprio estado de espírito do que com o novo candidato a noivo. Por que eles tinham que visitá-lo na ilha particular? O que havia de errado com a terra firme? Satisfeita com o fato do helicóptero voar baixo, Alécia relaxou um pouco no assento e tentou respirar melhor. Mesmo sentindo-se relativamente segura, não conseguia afastar os olhos daquele imenso mar azul. Sempre tivera medo do mar e custava acreditar que concordara com esse encontro. Subitamente sentiu-se apavorada, temerosa que seu ódio pelo avô se revelasse, acompanhado do desprezo que sentia por toda a família Fiorux. E se ele souber que eu não posso ter filhos? Se o avô descobrira que o acidente na infância a impedia de ser mãe, por que Sebastian Fiorux não poderia ter descoberto também? Ele não sabe de nada. Até bem pouco tempo nem sabia que você existia. E não saberá até que vocês estejam casados. Só então descobrirá que você é estéril. Dimitrios Filipos sorriu maquiavélico. Estava tudo errado. Ela não devia estar fazendo isso. E então lembrou-se do dinheiro. Tinha que consegui-lo. Faria qualquer coisa para isso. E afinal, será que o que ela estava fazendo era mesmo tão errado? Se Sebastian Fiorux fosse um homem decente e gentil, seu bom senso não permitiria que ela levasse adiante essa história de casamento, sabendo de sua infertilidade. Mas ele não possuía nenhuma das duas qualidades. A família Fiorux era corrupta como seu avô, e Sebastian era o mais corrupto de todos. Pelo que sabia dele, era grego em todos os sentidos, não tinha consciência, era frio e rude, igual ao seu avô. Julgando pela falta de interesse em se comprometer, certamente não se preocupava em ter filhos. Aliás, nem seria um bom pai. Dar um filho a um homem como ele seria um erro. Talvez fosse bom para ambas as partes reunir tantos interesses, pensou ela com alguma satisfação. Filipos e Fiorux, pelo menos a rivalidade seria enterrada com eles. E todos eles tinham uma dívida com ela. Eram os responsáveis pelo acidente que destruíra a sua família. A hora da justiça chegara, enfim. No dia do casamento, Fiorux depositaria uma grande soma em sua conta bancária e continuaria depositando enquanto o casamento durasse, o que significava que a mãe poderia fazer a operação que tanto precisava. Adeus preocupações, adeus 3 empregos, adeus pobreza. Contanto que Fiorux não descobrisse que a mãe continuava viva. Alécia mordeu os lábios. Se ele descobrisse, não levaria 2 minutos para concluir que o avô não tinha qualquer sentimento por ela e que o acordo era suspeito. Ela parou na porta do helicóptero e sentiu o ar quente. Quase perguntou ao avô se ela era realmente metade grega, porque não conseguia suportar aquele calor, mas preferiu ficar calada. Tinha aprendido naqueles últimos dias que manter o silêncio era a melhor maneira de lidar com ele. Lembre-se, Alécia, agora você é uma Filipos, relembrou-lhe o avô ríspido. Ela escondeu o mal-estar. Engraçado, o senhor nunca permitiu que minha mãe usasse esse nome, mas agora que é conveniente para o senhor, quer que eu use. Fiorux vai se casar com você porque você é uma Filipos, lembrou-lhe com um sorriso maligno. Se ele soubesse que você é uma Maria Ninguém, nem chegaria perto. E pare de ficar puxando o vestido. Isso aqui não é um vestido, é um pedaço de pano, não cobre nada, respondeu ela. Exatamente.
O avô a observou e soltou um grunhido de satisfação. Um homem gosta de examinar o que está comprando. Fiorux é esperto, mas não deixa de ser um grego com sangue nas veias. Assim que puser os olhos em você, esquecerá completamente os negócios, pode acreditar. Faça de conta que você se veste sempre assim. Nenhuma palavra sobre sua mãe. Não revele o motivo pelo qual quer esse dinheiro. Ele vai querer saber o motivo do casamento? Retrucou Alessia, desafiando o avô. O ego de Sebastian Fiorux é maior que a própria Grécia. Por alguma razão insondável, as mulheres não o deixam ficar sozinha. Provavelmente porque é rico e bonito. Uma combinação difícil de resistir para as mulheres, não é? Ele vai achar que você é mais uma na fila das esforçadas admiradoras, candidatas aos milhões que possui. A Alessia tremeu. Quanta arrogância! Ser considerada fútil por julgar um homem pela aparência e pelo bolso era um verdadeiro insulto. Não acho que... Ótimo, ótimo, interrompeu o avô. Não quero que você ache nada, nem ele. Você nem precisa pensar. Só precisa se deitar com ele sempre que ele quiser. E se ele perguntar por que deseja este casamento, você vai responder que é porque ele é um dos solteirões mais cobiçados do mundo e você está ávida por redescobrir suas raízes gregas. E se esforce para não encará-lo. Os gregos não gostam de confronto na cama. Na cama? Alessia sentiu-se enjoada. De alguma maneira tinha conseguido evitar pensar nas implicações deste casamento. Ficariam íntimos fisicamente. E aí se lembrou das notícias sobre Fiorux. Sempre tinha 3 amantes ao mesmo tempo, e como o compromisso não era seu forte, seria difícil que ele tivesse tempo de aparecer na sua cama, não é? Seria um marido ausente e isso interessava bastante a ela. Contanto que depositasse o dinheiro em sua conta corrente todo mês, ela ficaria mais do que feliz por não poder vê-lo. Ela hesitou por um momento, e se não fosse o avô apressá-la para descer os degraus, teria entrado no helicóptero novamente e pedido para o piloto levá-la de volta. Porém, foi forçada a pisar na pista de asfalto, piscando por causa da luz forte do sol, sem perceber que estava sendo observada à distância por uma figura imponente. Aquela situação era demais para suportar. Alessia queria parar mais uma vez, mas o avô lhe deu um puxão para que continuasse. Ela não estava acostumada com aqueles saltos e teria levado um tombo se os braços fortes não tivessem se estendido para segurá-la. Extremamente embaraçada, Alessia murmurou um obrigada, os dedos apoiados num bíceps musculoso enquanto tentava recuperar o equilíbrio. O rosto moreno de um homem surgiu em sua frente e seus olhos encontraram os dele, negros como a noite. Uma sensação estranha percorreu seu corpo e ela sentiu as faces arderem. Senhorita Felipos? Alessia levou alguns segundos para perceber que ele se dirigia a ela. Levanta, menina! O tom impaciente do avô cortou seus pensamentos. Um homem não pode ficar segurando uma mulher que tropeça por nada. E, por favor, responda quando falam com você. O que adiantou gastar tanto dinheiro em sua educação se você não consegue nem juntar as palavras para fazer uma frase? Horas! Ela sentiu o rosto queimar pela humilhação que o avô a fazia passar. Alessia se aprumou e olhou para seu salvador. Me desculpe, eu... Não precisa se desculpar. Sebastian falou em tom frio e bem pausado, mas a expressão dele, observando Filipos, fez com que ela estremecesse.
Estes dois homens eram inimigos declarados. Sua desastrada! O avô a olhou impaciente e virou-se para seu anfitrião. Pode acreditar? Minha neta sabe andar direito quando se concentra, mas como a maioria das mulheres tem cabeça oca. Alessia se manteve firme para não demonstrar a raiva que sentia. Concentrou os pensamentos na mãe querida para não voltar para o helicóptero e sair correndo dali. Tinha que esquecer como odiava o avô, esquecer como abominava a família Fiorux. Precisava esquecer tudo aquilo. A única coisa que realmente importava era conseguir se casar com Sebastian Fiorux para ter o dinheiro do tratamento da sua mãe. Aquilo salvaria e de qualquer maneira ela precisava. Continua. E aí, tá gostando desse livro? Eu espero que sim. Se inscreve no canal e deixa um comentário aqui contando para nós o que você acha que vai acontecer com a Alessia e com o Sebastian. Isso, Sebastian. O que vai acontecer com a Alessia e o Sebastian? Um abraço e até a próxima!